Até aqui a gente viu a importância de como a gente vai comunicar a linguagem. Como a gente já falou, ele abre lacunas. A linguagem, uma palavra, uma sugestão equivocada pode ser um tiro no pé, ela pode naufragar completamente o seu processo terapêutico. Às vezes, o terapeuta ele faz aquele processo cirúrgico durante a anamnese, indução, aprofundamento, ele faz tudo isso e no final, uma sugestão torta ele pode botar a perder. Como você quer a hipnose para venda, você falou, imagina você faz aquele pitch de venda super maravilhoso e essas últimas palavras naufragam. O ser humano, ele... Imagine se eu pedisse para você lembrar de tudo que foi dito já hoje nesse primeiro dia, tudo que foi... Quantas palavras foram, dificilmente você vai lembrar. Nós temos uma memória mais seletiva ou das 3 últimas coisas que foram ditas. Então você vai memorizar algo que foi super importante, opa, aquilo fez sentido, ou as últimas palavras, as últimas sugestões que você deu. Então a gente vai ver isso a princípio e depois a gente vai fazer alguns exercícios dentro disso, tá? Dentro do padrão Milton de linguagem, a gente utiliza muito do truísmo. Truísmo seria do fato ao fato. Ele consiste... Uma dica que eu dou para você. Quando algo fizer sentido para você e que você gostou ou achar que vai ser útil, anota. Aí você usa uma função motora do cérebro. Você memoriza pelo que você ouviu, me viu, a apostila e mais uma função motora. O truísmo consiste em falar uma verdade ou mais verdades óbvias, como se não fossem verdades óbvias. É muito utilizado por videntes, cartomantes, líderes religiosos. Um exemplo de truísmo. Você desloca a atenção para a sua respiração e à medida que você percebe a sua respiração, você relaxa ainda mais. E quanto mais você relaxa, mais lenta fica a sua respiração. E quanto mais lenta fica a sua respiração, mais você relaxa. Esperamos que o nosso cliente continue respirando. É fundamental que isso aconteça, para a gente não ter nenhum problema, com a polícia principalmente. E nós podemos utilizar tudo o que está acontecendo. O sujeito está na poltrona e ele soltou o corpo. Isso. Quando você solta o corpo, você se sente ainda melhor. Digamos, tudo que acontece, como eu falei, estava previsto para acontecer. O braço cai. E quando o braço cai, eu coloco você em uma posição confortável e faço com que você aprofunde ainda mais. Tudo que daqui a pouco, sei lá, a pessoa começa a ter algumas reações, às vezes você quer fazer a pessoa relaxar e ela tem reações na cadeira. Sei lá, pode ter algum... Talvez essas reações sejam apenas um aviso de que você está pronto para entrar num processo profundo. Enquanto você ouve a minha voz, você se sente bem, e quando você se sente bem, você relaxa ainda mais. Tudo que está acontecendo, do fato ao fato, o nome disso é truísmo. Então a gente vai usar todos os ingredientes que estão acontecendo, vão ser utilizados a nosso favor. Uma sugestão que eu gosto de dar, principalmente quando o paciente já é aquele mais desafiador, que já tá mais difícil de lidar com ele, quando eu estou aprofundando, a partir de agora, ouvindo somente a minha voz. Qualquer som ou ruído faz com que você aprofunde ainda mais. Porque você pode estar muito bem ali, sei lá, passar o carro da pamonha, o vizinho fazer um barulho. Então, qualquer som ou ruído faz com que ele ouça a minha voz. E fica legal você entender também, tipo assim, para que ele não ache que eu estou sendo autoritário. Você pode ouvir a minha voz como se ela fosse a sua própria voz. Como se fosse a voz do seu inconsciente. Então beleza, minha voz vai surfando por dentro dos pensamentos dela e é como se fosse a sua própria voz. Então, se você discordar de mim em alguma sugestão, é como se você estivesse discordando de você. E ninguém quer estar errado. Certo? Então, a partir de agora, ouvindo somente o som da minha voz. Qualquer som ou ruído faça com que você relaxe mais.
A gente que gosta eu vi o colega falando ali sobre música, a música são frequências. Cada nota musical é uma frequência e leva você a uma onda cerebral. Então você colocar aquela musiquinha bacaninha para você ouvir ali, show de bola, vai funcionar muito. E você pode até utilizar, lembra que eu falei aqueles momentos ali que a gente pegou algumas frases prontas, mas eu posso usar daqui a pouco, sei lá, já fiz o que tinha que ser feito e está meio difícil, eu não quero arriscar, dar uma sugestão torta. Muito bem. Eu quero que você preste atenção nessa melodia. À medida que você ouve essa melodia, você vai mais profundo. E talvez você possa ouvir tudo isso que o seu inconsciente pode dizer para você em silêncio, agora. Colocar essa marcação analógica também funciona muito. Então, eu estou dando o comando que quanto mais ele ouve aquela melodia, ele vai mais profundo e vai se acertar com o inconsciente. Pode ser útil até mesmo para um caso de emergência, onde você tem que abrir uma porta ou até mesmo ir ao banheiro. Já aconteceu. Muito bem, agora você ouve o som em silêncio e vai mais profundo. E eu me deixei em silêncio ali ouvindo o som. Ok? Isso é o truísmo. Ambiguidade. Padrão de linguagem hipnótica que cita duas possibilidades ou mais, opções ou lacunas, sugerindo a falsa impressão que o sujeito tem uma escolha. Isso é super interessante. Como eu falei, você quer ser hipnotizado nessa cadeira ou na outra? Eu não estou dando a possibilidade dele não entrar em transe. Dentro de uma indução ericksoniana é muito interessante você utilizar a seguinte forma. Talvez você entre em transe profundo agora. Talvez você entre em transe profundo dentro de alguns instantes. Ou talvez você até já esteja em transe profundo, ou talvez em algum momento você já esteve em transe profundo. Lembra que a gente falou no primeiro slide ali sobre o E7, que é quando você repete 3 vezes, o cérebro vai automatizar, ele cria um engrama. Então quando eu falo, talvez você esteja em dúvida, ou até mesmo curioso, se você vai entrar em transe profundo agora ou dentro de alguns instantes. Veja só que eu dei 2 opções que levam ele ao transe profundo. Talvez você entre em transe profundo agora ou talvez em alguns instantes. Talvez você já esteve em transe profundo muitas vezes. Então, ou seja, transe profundo, transe profundo, transe profundo, transe profundo. Ele vai, é como se você estivesse bombardeando ele. O pessoal em vendas utiliza muito a ambiguidade. Você quer fazer no cartão ou no Pix? O próximo nível. Vai pagar. Então, tipo, vários vendedores aplicam essa linguagem, tá? Então a gente pode utilizar a ambiguidade dentro do conceito de sugestão. E agora você está diante de tudo isso. Talvez essas mudanças, como eu falei antes, essas mudanças aconteçam agora, ou talvez as mudanças profundas aconteçam nos próximos dias. Não estou deixando lacuna para que elas vão acontecer ou não, estou dizendo que vai acontecer. Porém, eu não posso dizer que quando eu toco o seu braço a dor some, porque daí é uma responsabilidade e pode ser que não aconteça. Então, em algum momento, eu posso utilizar a seguinte sugestão: em algum momento, não agora. Poxa, então tipo, eu vou fazer e não vou fazer. Em algum momento, não agora. Talvez você entre em transe profundo, ou talvez simplesmente você desfrute desse relaxamento. Mas mais cedo ou mais tarde todos nós relaxamos. Olha, eu usei um padrão de generalização, estou dizendo que todo mundo vai relaxar. Então a gente pode surfar bastante com a ambiguidade. Sugestões. Geralmente é muito confundido a sugestão com a instrução. A sugestão é uma comunicação indicada que o indivíduo experimentará uma resposta particular. Quando eu toco o seu ombro, você relaxa profundamente. O que é relaxar profundamente? É bem diferente de eu dizer, quando eu toco o seu ombro, você relaxa, você desmaia. Ou você vai entrar num transe 20 vezes mais profundo. Quando eu utilizo somente o mais profundo,
É mais profundo que o que onde, que quando. Ele não tem um índice referencial. Uma instrução, a instrução é diferente de um comando, que a resposta irá ocorrer involuntariamente ao invés de intencionalmente. Então a instrução está dizendo que vai acontecer involuntariamente. A instrução é, quando eu tocar, eu vou contar de 1 a 10, vamos pôr num pseudo-hipnose, e as mãos ficam coladas. Eu posso utilizar, à medida que eu vou fazendo essa contagem, talvez as mãos já estejam coladas. Talvez no 1, no 5, em algum momento. Não agora. Você consiga perceber a cola hipnótica. Eu posso usar dessa forma, que será a mesma sugestão, só que é diferente. 1, 2, 3, 4, 5, soltou. Aí você pega a capa do mago e rasga, porque daí você perdeu a credibilidade. Certo? Então, sugestão para instrução. A sugestão eu estou sugestionando, como a gente falou aquela história do leitão ou pururuca. Que foi uma sugestão hipnótica que todos foram almoçar no mesmo lugar. Por causa da história do leitão. Quando a gente fala de uma linguagem hipnótica, agora a gente vai ver bastante coisa do padrão de linguagem hipnótica. Tem algumas palavras que elas são super hipnóticas, né? Quando a gente fala ali o tentar, o tentar a gente diz que vem do verbo tentare, que ele implica uma falha. Se a gente disser amanhã eu vou tentar iniciar às 9, se começar às 10 está tudo certo. É diferente de eu dizer amanhã às 9 horas a gente inicia. Então, quando você faz a pseudo-hipnose, você vai ver, o pessoal diz, quando eu conto até 10 você tenta soltar e não consegue. Porque se eu disser que você solta, você vai soltar. Se eu dizer, no 5 você vai soltar os dedos. Então eu digo, você tenta e não consegue. Como eu posso usar isso de uma forma inteligente dentro do contexto de hipnose? Você tentar e não consegue. Vamos lá. Agora que você já se sente bem, talvez mesmo que você tente encontrar aquela sensação, percebe que ela já não faz mais parte de você. Aí eu usei o não, que é uma linguagem de exclusão. Ela não faz mais parte de você. Ficou o copo vazio. O que eu preciso fazer? Por mais que você tente encontrar aquela sensação, percebe que ela já não faz mais parte de você. Pois um novo estado de presença, um novo estado de paz e tranquilidade faz parte da sua nova jornada. Então o que eu vou assimilar? Que esse novo estado faz parte da minha nova jornada. Porque se eu disser para ele agora, mesmo que agora você não tem mais ansiedade, só que para você não ter ansiedade, você tem que pensar na ansiedade. Como é que eu não tenho ansiedade? Deixa eu ver. Tenho. Agora, tente não pensar. É impossível tentar não pensar, você vai pensar. Então eu já estou utilizando isso. Algumas pessoas dizem que o cérebro não processa o não, e isso não é verdade.